A direita que tomou o poder à força no Brasil, mais uma vez, desta vez por um golpe parlamentar em 2016, arrumou uma estratégia para manter o povo, ou melhor, essa parte do povo que pediu o golpe, manter essa gente conformada diante das políticas públicas predatórias ao interesse popular que estão sendo aplicadas no país. Neste sábado, a Folha de São Paulo noticia uma preocupação crescente da ONU com a situação de miséria no nordeste do país e, sobretudo, nas regiões de grande seca, não só por conta do clima, que está favorecendo essa seca, mas por conta de uma redução draconiana praticada pelo governo Michel Temer nessa região no que diz respeito a um programa inaugurado pelo PT por Lula em 2003 e que foi mundialmente reconhecido e premiado. Trata-se de um programa de distribuição de cisternas, uma espécie de uma caixa d'água maior que é construída nas regiões onde há muita seca e que estão, de alguma maneira, mitigando muito um problema terrível de ausência de água, inclusive para as necessidades básicas. Muito bem, as políticas de redução de gastos que não levam em conta a situação social do país e que acabam estourando quando a direita está no poder nas costas dos mais pobres, essa política de redução de gastos fez despencar em 60%, é isso mesmo, pessoal, em 60% os gastos do governo federal com a distribuição de cisternas nas regiões de seca do Nordeste. E o que é que o Michel Temer, o autor dessa maravilha, diz em relação ao comunicado da ONU, recém-divulgado, que manifesta preocupação com essa redução drástica de um programa social que vem salvando vidas no país desde 2003 e que reduziu a miséria, reduziu a mortalidade infantil. Temer apelou a mesma coisa que aqui em São Paulo faz, por exemplo, o João Dória. O João Dória é um outro caso que nós vamos abordar aqui. O Dória se elegeu criticando a gestão do Haddad e prometendo mundos e fundos à população, e a gestão Dória, ela vem fazendo exatamente o contrário do que pregou na campanha eleitoral de 2016 e vem também reduzindo gastos, vem também esbofeteando a população por conta de que o prefeito da capital não fica no seu cargo, fica viajando pelo país em campanha eleitoral, e diante do inconformismo da sociedade com essas medidas que a direita, que os tucanos, que o Temer, inclusive candidatos a ferrar o povo, como Jair Bolsonaro, adotam nesses momentos em que são questionados. Você, por exemplo, vai ao Bolsonaro e pergunta, mas qual é o seu programa de governo? Você vai ao Dória e fala, escuta, mas você não está fazendo nada, você está reduzindo varrição de rua. O Dória explica tudo o que ele está fazendo, que está prejudicando a cidade em termos de varrição de rua, de distribuição de material escolar, de transporte escolar, tudo que ele vem fazendo em termos de reduzir ao mínimo os gastos da prefeitura e que está evidentemente descontentando os paulistanos, todos esses, inclusive o Bolsonaro, por exemplo, é outro que não está governando nada, mas a explicação dele, quando lhe perguntam se tem algum programa de governo, a resposta que toda essa gente dá é pura e simplesmente antipetismo. Então vai lá, o governo Geraldo Alckmin, reduzindo gastos. Por exemplo, vai lá o Alckmin, vai lá o Dória, vai lá o Michel Temer. Todos esses estão aí fazendo políticas públicas que vão na contramão de tudo que eles prometem
nos seus discursos, nas suas campanhas eleitorais, essa gente apela a quê? Ao antipetismo. A culpa é do PT, foi o PT que deixou a situação, foi o PT que inventou a corrupção. Acontece que isso, como eu previ várias vezes no blog, e como eu disse várias vezes neste canal, tem uma eficácia limitada essa estratégia. Por quê? Porque a população pode até ser ingênua e foi ingênua de acreditar no discurso dessa gente e aceitar o golpe achando que tudo ia se resolver como por milagre. Mas na verdade as pessoas já começam a dizer, mas até quando eu vou escutar a desculpa que a culpa é do PT? Porque já se passou um ano desde o golpe, não é? E na verdade as medidas que eles tomam são medidas que não dependem do que foi deixado, são medidas novas. Vamos supor, por exemplo, a reforma trabalhista, caso você não saiba, ela é rejeitada por 70% da população. A reforma da Previdência é muito mais, as pesquisas estão aí, tem pesquisa para de todos os institutos, mostrando a rejeição da população a essas medidas de reforma que o Temer vinha conseguindo aprovar no Congresso. Para tudo é antipetismo, mas as medidas de reforma, elas não decorrem da situação deixada pelo PT, que eles dizem que o PT deixou. Na verdade, essas medidas, elas decorrem de uma intenção de aumentar o lucro, por exemplo, no caso da reforma trabalhista, de aumentar o lucro do empresário e reduzir o salário do trabalhador, invertendo o que aconteceu na década anterior com os governos petistas, que aumentaram o ganho do trabalhador e reduziram um pouco o ganho dos empresários, que empregam. E isso se traduz em distribuição de renda, que é aquilo que precisa no Brasil, porque o Brasil ainda é um dos países que tem a renda mais concentrada no mundo, apesar de que melhorou muito durante os governos do PT. E agora a concentração de renda, com todas essas medidas, começa a se acelerar, a aumentar, e já voltando para a situação anterior à chegada do PT ao poder. Em algum momento tinha que acontecer, e é isso que está acontecendo, e essa é a boa notícia que eu trago nesse vídeo. A população já começa a questionar e já começa a não dar bola mais ao antipetismo. E isso vai fazer, pessoal, com que nós cheguemos à eleição do ano que vem com um discurso antipetista absolutamente esfarrapado e imprestável. Eles não vão conseguir fazer uma campanha eleitoral para explicar tudo o que estão fazendo e aprovando que é ruim para o povo, que o povo não quer. Eles vão ter que explicar isso usando essa estratégia do antipetismo, e aí o cidadão vai dizer para eles, olha, muito obrigado, você veio aí, fez todas essas reformas, mas antipetista, meu caro Temer, meu caro Aécio, meu caro Alckmin, meu caro Dória, meu caro Bolsonaro, antipetismo não paga conta. Bom, vamos concluir esse vídeo mais uma vez, pedindo aos amigos que não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam, deixe a sua curtida no nosso vídeo e um bom fim de semana para todo mundo.